Imagine um homem comum, acordando cedo em uma manhã fria. Ele olha para o relógio e percebe que o tempo é curto, mas as responsabilidades são imensas. Talvez ele tenha que correr para o trabalho, onde espera ser eficiente e produtivo. Talvez ele precise resolver problemas financeiros que o tiram o sono, ou talvez ele esteja tentando ser um pai presente e um bom marido em meio ao caos do cotidiano. O peso que ele carrega nos ombros vai muito além do físico. Ele carrega expectativas, sonhos e muitas vezes frustrações. Mas o que significa realmente ser um homem neste século XXI? Ser homem hoje é muito mais complexo do que as gerações passadas poderiam imaginar. As definições tradicionais de masculinidade estão sendo questionadas e redefinidas. Ser forte, mas ao mesmo tempo vulnerável. Ser protetor, mas também sensível. Ser um líder, mas sem perder a capacidade de ouvir e entender o próximo. A sociedade, as redes sociais e até mesmo as próprias famílias parecem colocar expectativas contraditórias sobre o que é ser um homem de verdade. E como se isso não bastasse, há uma pressão invisível para ter sucesso em tudo. Na carreira, nos relacionamentos, nas finanças e até mesmo no autocuidado. É como se cada homem estivesse participando de uma maratona incessante, tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, sem deixar nenhum cair. No entanto, apesar dessa jornada muitas vezes solitária e silenciosa, surge a pergunta inevitável: será que estamos realmente sozinhos nessa caminhada? Será que há um modelo, um exemplo, que possa nos guiar em meio a tantas dúvidas e incertezas? É aí que surge a figura de Jesus Cristo. Quando falamos sobre modelos a serem seguidos, é natural pensarmos em figuras de destaque. Líderes, atletas, filósofos, talvez até mesmo celebridades. Mas por um momento, feche os olhos e imagine a pessoa mais íntegra, corajosa e amorosa que você já ouviu falar. Essa pessoa que viveu há mais de 2000 anos continua sendo a referência máxima de humanidade, bondade e força: Jesus Cristo. Jesus era um homem comum aos olhos de muitos. Não tinha posses, não buscava status, e sua aparência era tão simples quanto a de qualquer outro na sua época. No entanto, sua força interior era extraordinária. Ele caminhava pelas ruas empoeiradas, olhando nos olhos de cada pessoa que encontrava, enxergando além das aparências e das falhas. Para os que estavam perdidos, ele oferecia orientação. Para os que se sentiam excluídos, ele oferecia acolhimento. E para os que carregavam pesos insuportáveis, ele oferecia alívio. Mas o que realmente torna Jesus um exemplo tão poderoso para os homens de hoje? Ele foi o único homem que viveu neste mundo sem conhecer o pecado. Isso não significa que ele não enfrentou tentações ou desafios. Pelo contrário, ele foi testado em todos os sentidos, enfrentando rejeição, traição e até mesmo a dor de carregar uma cruz. Mas, em vez de ceder ao ódio ou à desesperança, ele escolheu o caminho do amor e do perdão. Jesus nos mostra que ser homem não é sobre ter poder, mas sobre usá-lo com sabedoria e compaixão. Não é sobre ter todas as respostas, mas estar disposto a ouvir e aprender. E acima de tudo, não é sobre carregar o mundo nos ombros, mas sobre saber que podemos entregar nossos fardos a Deus. Ele nos convida a viver de maneira diferente, a transformar nossa forma de enxergar o mundo e, principalmente, a nossa forma de agir. É como se Jesus estivesse constantemente nos chamando para uma nova visão de masculinidade. Uma masculinidade que não precisa se esconder atrás de máscaras de invulnerabilidade, mas que é construída em cima de uma base sólida de amor, verdade e serviço. Ele nos mostra que ser forte é, na verdade, ser capaz de servir. E que ser líder é muitas vezes estar disposto a lavar os pés dos outros, como ele fez com seus discípulos na noite em que foi traído. E a partir desse exemplo transformador de amor e humildade, começamos a perceber que a verdadeira transformação não começa nas grandes ações, mas no íntimo de cada homem. É ali, naquele espaço secreto e pessoal, que se inicia uma jornada de mudança que pode impactar não apenas o próprio homem, mas também a sua família, seus amigos e, eventualmente, toda a sociedade. Mas como essa transformação interior se manifesta em nossas vidas? Como podemos, de fato, nos tornar mais semelhantes a esse modelo perfeito? Como podemos deixar de lado as velhas maneiras de pensar e agir para nos tornarmos homens novos, capazes de influenciar positivamente todos ao nosso redor? Para isso, precisamos entender a próxima etapa dessa jornada. Quando falamos em transformação, muitos imaginam mudanças grandiosas e imediatas, como uma reviravolta espetacular que acontece de um dia para o outro.
Mas a verdade é que a transformação interior, a que realmente importa, acontece de maneira lenta, profunda e muitas vezes silenciosa. Ela não começa com grandes atos públicos, mas em momentos privados e pessoais, nas decisões diárias, nas escolhas pequenas que ninguém mais vê. Pense em um escultor, diante de um bloco de mármore. Para muitos aquilo é apenas uma pedra bruta, mas o artista enxerga o potencial escondido ali dentro. Com paciência ele começa a esculpir, golpe por golpe, retirando excessos, ajustando detalhes. Esse processo não é rápido e às vezes exige tempo e dedicação. Da mesma forma, a transformação interior é um trabalho contínuo, que exige de nós coragem para enfrentar nossos próprios defeitos e perseverança para moldar o caráter. E qual é o modelo que estamos esculpindo? É aquele que nos foi dado por Cristo. A paciência com os que nos magoam, a bondade com os que precisam de ajuda, o autocontrole diante das tentações e a mansidão em meio à raiva. Jesus nos ensina que ser verdadeiramente forte é ter a capacidade de escolher o bem, mesmo quando tudo ao nosso redor nos impele a fazer o contrário. No entanto, sabemos que não é fácil. A sociedade nos ensina que devemos ser duros, que não podemos demonstrar fraqueza, que devemos vencer a qualquer custo. Mas como aprendemos com Cristo, verdadeira força não é reagir com violência, mas sim responder com paz. Não é dominar os outros, mas sim dominar a nós mesmos. E isso começa com um olhar honesto para dentro, reconhecendo nossas falhas e pedindo a Deus que nos transforme, dia após dia. Imagine, por exemplo, um homem que está passando por uma situação difícil em casa, talvez um desentendimento com a esposa ou uma dificuldade em lidar com os filhos. A reação natural, muitas vezes, é a irritação, o afastamento ou até mesmo a tentativa de impor autoridade. Mas se esse homem escolher seguir o exemplo de Cristo, ele vai se perguntar: como Jesus lidaria com isso? E, ao invés de reagir com impulsividade, ele optará por escutar, por entender, por agir com paciência e amor. Não significa que tudo será resolvido imediatamente, mas essa decisão, essa pequena escolha de ser diferente, é onde a transformação começa. E é justamente nesses pequenos momentos de escolha que vemos o poder real da transformação interior. Ao invés de sermos moldados pelas circunstâncias, somos moldados pelo caráter de Cristo em nós. E, à medida que essas mudanças começam a acontecer dentro de nós, elas se refletem em tudo ao nosso redor. A família percebe, os amigos notam, os colegas de trabalho sentem a diferença. Sem que percebamos, estamos transformando não apenas nossas próprias vidas, mas também o ambiente ao nosso redor. Mas o que acontece quando essa transformação começa a crescer e a impactar todos os aspectos da nossa vida? Como essa mudança interior, que começou de forma tão pessoal e discreta, pode se expandir para se tornar uma verdadeira força de mudança no lar, na igreja e até mesmo na sociedade? É isso que veremos a seguir. Imagine um homem que, dia após dia, se esforça para refletir o caráter de Cristo em suas atitudes. A transformação que começou no seu interior começa a transbordar para fora, impactando sua família e todos ao seu redor. Como uma pedra lançada em um lago tranquilo, que cria ondulações que se expandem, cada pequena mudança em seu comportamento gera um efeito em cadeia que alcança pessoas que ele talvez nem imaginasse. No lar, esse homem se torna um exemplo vivo para seus filhos. Ele não apenas fala sobre valores como respeito, amor e honestidade, mas os vive diariamente. Quando se levanta pela manhã, em vez de agir com pressa ou irritação, ele escolhe a paciência. Ao invés de levantar a voz em momentos de conflito, ele busca o diálogo e o entendimento. Seus filhos, ao observá-lo, aprendem que ser forte não significa ser agressivo, mas ser capaz de controlar suas emoções e agir com sabedoria. A presença desse homem se torna um pilar de segurança e estabilidade em casa. Sua esposa, ao vê-lo se esforçar ser um melhor companheiro, sente-se mais apoiada, mais valorizada. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele está disposto a crescer, a pedir perdão quando erra, a ser um parceiro que busca construir um lar baseado no amor e na compreensão mútua. Essa mudança cria um ambiente onde todos se sentem mais seguros para serem quem são, sem medo de julgamentos ou críticas. E o impacto não para na família. Quando esse homem leva os valores que tem cultivado em casa para a comunidade, ele se torna um agente de transformação. Na igreja, ele não é apenas um frequentador, mas alguém que inspira os outros com seu exemplo. Ele serve não por obrigação, mas por amor. Ele acolhe não por formalidade, mas com genuína empatia.
Seu compromisso com a verdade e a justiça faz dele uma referência para outros homens, mostrando que é possível viver uma vida íntegra e cheia de propósito. No trabalho, seus colegas percebem algo diferente. Talvez eles não consigam definir exatamente o que é, mas sentem que ele é alguém em quem podem confiar, alguém que age com honestidade e que está disposto a ajudar. Ele não se envolve em fofocas, não se deixa levar por ambições egoístas. Em vez disso, ele busca fazer o melhor que pode, servindo de exemplo de dedicação e respeito. Sua presença começa a influenciar o ambiente, criando um espaço onde a ética e a colaboração são valorizadas. E na sociedade, esse homem se torna um ponto de luz em meio a tantas trevas. Ele não precisa de megafones ou de grandes palcos para fazer a diferença. Seu testemunho silencioso é suficiente. Em cada gesto de bondade, em cada palavra de encorajamento, ele está plantando sementes de transformação. E essas sementes, muitas vezes invisíveis aos olhos, começam a germinar nos corações de outros homens, mulheres, jovens e crianças que se inspiram em seu exemplo. Mas como todo processo de mudança, isso não é fácil. Existem dias em que o desânimo bate à porta, quando as forças parecem faltar e as tentações de voltar aos velhos hábitos são intensas. Nesses momentos, ele lembra do modelo que escolheu seguir, Jesus Cristo. E é nele que encontra a força para continuar, para recomeçar sempre que necessário, para não desistir de ser uma luz em meio a tanta escuridão. À medida que mais homens se dispõem a passar por essa transformação, algo extraordinário começa a acontecer. As famílias se tornam mais unidas, as igrejas mais vibrantes, as comunidades mais solidárias. O impacto que começa em um único coração se espalha, como faíscas que acendem uma grande fogueira. E é assim que percebemos o verdadeiro poder dessa jornada. Não apenas em nossas próprias vidas, mas em tudo que tocamos, em todos que encontramos. Mas para que tudo isso seja possível, há uma escolha que cada um de nós precisa fazer. Uma decisão, que muda tudo. Aceitar o convite de transformação que Cristo nos faz. E isso nos leva ao próximo e último passo dessa caminhada. A transformação que falamos aqui não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo, um caminho que escolhemos trilhar todos os dias. E sim, é desafiador. Encarar nossos próprios erros, admitir nossas fraquezas e buscar a mudança verdadeira exige uma coragem que vai além do físico. Mas é exatamente esse desafio que nos dá a oportunidade de nos tornarmos algo maior, de sermos homens que realmente fazem a diferença. Ser o homem do século XXI não significa se encaixar em padrões sociais ou corresponder às expectativas externas. Significa escolher um caminho diferente, o caminho que Jesus nos mostrou. Ser paciente quando o mundo nos empurra para a impaciência. Amar quando tudo ao nosso redor parece incentivar o ódio. Servir quando todos dizem que devemos apenas receber. É sobre uma transformação que começa dentro de cada um de nós e que tem o poder de mudar não apenas nossas vidas, mas também nossas famílias, nossas comunidades e, quem sabe, toda a sociedade. Imagine um mundo onde mais homens escolhem viver dessa forma. Um mundo onde a gentileza é mais forte que a agressão, onde a honestidade prevalece sobre a corrupção, onde o amor é a resposta a todo tipo de conflito. Parece um sonho distante, não é? Mas é um sonho que começa em pequenas escolhas, em atitudes cotidianas, na decisão de cada homem de ser um reflexo do caráter de Cristo. E essa oportunidade está ao alcance de todos nós. Não importa nosso passado, nossas falhas ou nossas limitações. Jesus não nos chama porque somos perfeitos, mas porque Ele vê o potencial que há dentro de cada um. Ele nos convida a segui-lo, a deixar que Ele molde nossos corações e nos transforme em verdadeiros agentes de mudança. Essa é a oportunidade que você tem hoje. Ser um homem que transforma, que inspira, que ama. O homem que ao olhar para trás verá um legado de esperança e de luz. O homem que ao olhar para frente saberá que com Deus nada é impossível. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, se você deseja se tornar esse homem que vive para transformar o mundo ao seu redor, eu convido você a dar o primeiro passo agora mesmo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. E mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com todos aqueles que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. Vamos juntos criar uma corrente de transformação. Imagine quantas vidas podem ser impactadas se cada um de nós decidir seguir esse caminho. Não espere mais.
Venha com a gente nessa jornada de transformação interior e faça parte de um movimento que pode mudar o mundo, um homem de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe cada passo seu. Vamos juntos!